Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Com bastante força e confiança, rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Amém. Bem-vindos à Canção Nova. Tem gente chegando aqui pela primeira vez? Levanta a mão aí. Muito bem-vindo, muito bem-vinda. Que bom que nós estamos reunidos nesta manhã, nesse dia muito especial, na igreja, mas também aqui na Canção Nova, esse dia de adoração. Um dia de nós voltarmos o nosso coração todo para o Senhor, de abrir o coração, a nossa mente, a nossa alma, para escutar o Senhor, para deixar que Ele trabalhe em nós. Estamos nessa semana também especial, vivendo essa graça do derramamento do Espírito Santo, a festa de Pentecostes que celebramos domingo. E estamos também vivendo a Semana Nacional da Adoção, de consciência da adoção. E o tema dessa quinta-feira de adoração é sobre a adoção. Adoção, um caminho de amor. E nesta manhã eu vou partilhar com vocês sobre a adoção, uma forma elevada de amor. Não estou sozinha, estou com vocês, mas também trago aqui ao meu lado a relíquia da Beata Helena Guerra, que nesta quinta-feira, né, de ontem para hoje, o Papa ele deu o decreto, né, da autorização, do reconhecimento do milagre, que a fará santa. Então, ela será Santa Helena Guerra, uma grande santa dos nossos tempos, apóstola do Espírito Santo. Então, nossa família foi presenteada com essa relíquia de primeiro grau, parte do corpo da Beata, até então Beata Helena Guerra. E ela tem a ver com a nossa história, com a minha história, a história do meu esposo, da nossa filha, que, se Deus quiser, até o final aqui da nossa partilha, vão chegar aqui também para vocês conhecerem. Então, boas-vindas para quem está em casa, nos acompanhando pela rádio, pela TV Canção Nova, por todo o sistema de comunicação da Canção Nova. Eu vou começar me apresentando, eu sou Cristiane. Eu sou natural aqui de São José dos Campos, sou missionária da comunidade Canção Nova desde 1998. Eu fiz a experiência de estar 12 anos no núcleo da comunidade, como comunidade de vida. Hoje, caminhando já para os 15 anos de matrimônio, eu estou no modo de compromisso do segundo elo na comunidade. Trabalho aqui no sistema Canção Nova de comunicação, na editoria de conteúdo. E no ano de 2007 para 2008, quando eu vim da missão de Aracaju para Cachoeira Paulista, eu conheci aqui o meu esposo. E desde cedo, assim, até mesmo antes, quando eu era criança, fui crescendo, dentro do meu coração, um anseio para viver o matrimônio, para ter filhos, para cuidar de casa. Eu lembro até que na escola, quando se pergunta o que você pensa para o seu futuro, o que você deseja ser, né? As minhas amigas, uma dizia, eu quero ser astronauta, a outra queria ser administradora de empresa. Eu falei, eu quero ser mãe, eu quero ser dona de casa, eu quero cuidar da casa, fazer comida, cuidar do meu esposo, cuidar dos filhos. Esse era o sonho que eu tinha, né? E que Deus sempre cultivou no meu coração. E quando eu conheci meu esposo, né, fui discernindo dentro da comunidade o meu estado de vida ao matrimônio. Nós nos conhecemos aqui no ambiente de trabalho, ele também fazia um caminho para a comunidade, eu já estava na Canção Nova. E nos conhecemos e começamos a trilhar um caminho de namoro, de noivado, até chegarmos ao nosso matrimônio. E durante esse tempo, nós sonhávamos em ter 3 filhos, 4 filhos, mas pelo menos 3 nós gostaríamos de ter. E fomos rezando, caminhando, nos casamos. Em 2009, nós nos casamos, morando aqui na missão e na cidade de Cachoeira Paulista. Nós tivemos em 2010 uma gestação que não evoluiu,
né, estacionou na 9ª semana, tive um sangramento no útero, né, ganhamos um intercessor no céu. E dali, né, entre 2010 e 2012, nós trilhamos todo um caminho de busca de tratamento, de exames, fiz cirurgia nas trompas para desobstruir, e sempre naquela expectativa de ter os filhos, de esperar a chegada dos filhos, uma nova gestação. Porém, chegou um determinado momento daquele tratamento que o médico disse, não tem mais jeito. Olha, pode até acontecer, mas será muito difícil. Nós ficamos com essa pode até acontecer, não é? Eu falei, enquanto houver possibilidades, há esperança, não é? Não podemos desistir jamais. Confiar sempre. Porém, Deus foi nos abrindo para uma outra realidade de sermos pais e mães. E nesse dia, aí eu digo a beleza e a força do sacramento do matrimônio, que é uma riqueza e que nós precisamos lutar para guardar, preservar, testemunhar. Meu esposo, na saída do médico, ele me disse assim, eu chorava muito porque daí tinha tirado todo o chão das possibilidades. Ele dizia, nós nos casamos na saúde, na doença, na alegria, na tristeza, não é isso que nós nos comprometemos diante de Deus no dia do nosso matrimônio? Tem casais aqui? Se lembram desse momento? Se recordam? Há mais tempo, há menos tempo? Mas a gente fez essa promessa diante de Deus. E ali, ele disse assim, se Deus nos conceder a graça de gerar biologicamente, vai acontecer. Mas nós também podemos ser pais e mães, se essa é a vontade de Deus para nós, pela via da adoção. Nós estamos juntos, vamos caminhar juntos. E tanto na minha família, né, na parte da minha mãe, quanto na família do meu esposo, a gente viveu algumas experiências da adoção dentro das nossas famílias. E fomos nos abrindo. No primeiro momento, meu esposo foi muito mais aberto do que eu. Eu tive mais resistências, porque eu ficava cheia de preocupações. Como seria? Seria adaptação? Como que seria a chegada de um filho? E os irmãos? Como se daria esses relacionamentos? E o meu esposo, na época, ele também trabalha na TV Canção Nova, na parte de edição. Ele estava fazendo um documentário lá da Ilha de Marajó e tocando em várias realidades de crianças que estavam dentro dos abrigos, das casas de acolhida, porque a realidade ali na Ilha de Marajó é de uma grande orfandade, né, de uma grande situação delicada socialmente. Então, muitas crianças se encontram na guarda, né, dos abrigos, das casas de acolhida. E aí ele começou a mexer o meu coração, e Deus foi trabalhando, abrindo o coração do meu esposo, o meu coração para essa realidade. Até que, por volta ali de final de 2012, 2013, nós fomos dar os passos, então, para efetivar mesmo esse caminho da adoção, que precisa ser junto ali ao fórum, à vara da infância, e buscar ali a entrada da documentação, das visitas dos técnicos, né, da assistência social, dos psicólogos, de todo um acompanhamento, e aí um curso para chegar, então, à habilitação no Cadastro Nacional de Adoção. Ficarmos, então, um casal disponível, possibilitado para viver essa experiência da adoção. E nesse tempo, né, a gente também aqui em Cachoeira Paulista viveu a experiência da fundação de grupos de apoio à adoção que temos pelo Brasil inteiro, que é a ANGAD, e vivem várias realidades pelo Brasil, mas muitos aqui na região são grupos assim, de muita família, de laços de famílias que estão na adoção, que estão na espera, que estão querendo descobrir como é que é esse caminho. Outros que já adotaram, os desafios dos primeiros momentos, a educação dos filhos, a chegada dos filhos, a adaptação da família. Então, a gente foi participando desse grupo de apoio à adoção. E esse tempo, então, quando nós estávamos ali já dando esses passos concretos para esse caminho da adoção, eu posso dizer para vocês que ali nós já começávamos esse tempo de planejamento familiar. Não é assim? Quando a gente pensa nos filhos, em ter filhos, o casal,
Quando a gente casa, a gente vive bem ali, o marido, a esposa, a gente tem a nossa vida, os nossos trabalhos, mas chega uma hora que não falta alguma coisa dentro de casa? Parece que só o esposo e a esposa falta. E aí essa hora da abertura, do planejamento, da espera, da chegada dos filhos, da gestação. A gente vive essa dinâmica. E aí então começou a nossa gravidez do coração, essa espera, esse tempo de planejamento, de espera, de preparação. E aí eu digo para vocês que nós, enquanto casal, vivemos muitos desafios. Desafios, assim, os medos de como seria, quando seria, que horas chegaria, demoraria, não. Quando chegasse, nós estaríamos preparados, dispostos. O tempo da espera, né? Porque daí a gente fica na espera de uma ligação, de um contato do assistente social. O telefone toca, será que é hoje? Será que é agora? Será que é? E será? E nós tínhamos aqui na época um assistente social muito ativo, ele ia atrás dos abrigos, das realidades e trazia para a gente, mesmo que não fosse o nosso perfil, mas ele falou, olha, tem aqui essas crianças, pode ser os filhos de vocês. E foi um caminho de muitas visitas em abrigos, em casas de acolhida. A gente passa por frustrações, por ansiedade. A gente reza. E nesse tempo é preciso ter muito diálogo, muito respeito. Porque quando nós entramos, chega um dado momento do processo que a gente precisa ir lá no fórum e dizer o perfil da criança. E aí a gente se sente... Porque é uma vida, não é um produto, alguém que eu quero assim, eu quero assado, mas as perguntas que são feitas para nós é essa. A cor, as características, o jeito, as especialidades, as dificuldades, várias realidades. Mas eu agradeço muito a Deus que, nesse momento, nós ouvimos a partilha de um casal e de um sacerdote, um conselho, que é muito importante para o casal, para a família, que tem no coração esse desejo, que por várias realidades podem ter impossibilidades de gerar os seus filhos biológicos, mas podem se abrir à adoção. Essa questão da escolha, ele disse assim, qual é a sua condição? Quando você gera um filho, o que você espera? O melhor. Que venha com saúde. E é uma realidade, gente, tão particular, porque cada casal sabe da sua condição de acolher, de amar, de zelar. Porque a gente está numa realidade externa. A gestação, quando ela vai acontecendo, às vezes tem percalços na gestação. E nós vamos abandonar aquela vida por causa dos percalços? Não. Nós somos chamados a levar a vida até o fim, a amar e cuidar e zelar por aquela vida, até o fim. E assim também é na adoção. Então, cada casal precisa dizer das suas condições. Porque tem casais também que vão buscar o quê? Estão abertos a cuidar de crianças especiais, com necessidades especiais. E que são filhos amados, filhos de Deus amados e queridos. E eu falo da vida porque a vida, essa vida que a gente escolhe, que se abre para adotar, é vida, e a vida é sagrada. A vida deve ser defendida. A vida, se bem vivida, é uma forma elevada de amor. É uma forma elevada de amor. E hoje, quantas lutas a gente trava para extinguir a vida, tirar a vida. E nós, filhos de Deus, amados de Deus, precisamos cuidar da vida. Porque é um dom que nos foi dado, um dom que nos foi confiado por Deus, o autor da vida. E Ele, o próprio Deus, nos dá, quando nós olhamos ali no Gênesis, na criação, o centro da criação de Deus, o ápice da criação, é a criação do homem, a sua imagem e semelhança. Não é isso? Vocês lembram lá? Quando Deus criou o mundo, o céu, a terra, as águas, as estrelas, o firmamento. Por último, Ele criou o homem, a sua imagem e semelhança. Criou a mulher.
E confiou ao homem o cuidado do mundo, o cuidado do ser. Especialmente o cuidado com o ser humano. O cuidado com a vida. E por isso o catecismo, e onde cuidamos da vida? Cuidamos com amor, com zelo, capaz de fazer essa vida crescer, amadurecer. É no seio da família. É no seio da família. É na união do homem e da mulher, no gerar os seus filhos biológicos, mas também no seio da família, do homem e da mulher, que se abre para acolher a geração de filhos, de homens e mulheres, que serão homens novos para o mundo de hoje. Então é no seio da família, e o Catecismo da Igreja Católica, depois vocês podem pegar, do 2201 a 2205, ele vai falar dessa realidade do matrimônio e da família, que são ordenados para o bem dos esposos, para a procriação e para a educação dos filhos. É na família que se estabelecem as relações pessoais, as responsabilidades. A família torna-se ali a igreja doméstica, onde se vive a fé, a esperança e a caridade, o amor. O homem e a mulher unidos em matrimônio, junto com os filhos, formam a família. Formam a família. E aqui eu quero trazer para vocês, eu vou ler mesmo, no ano de 2022, o Papa Francisco, na primeira catequese que ele fez, do ano de 2022, nós estávamos saindo ali da pandemia, né? O Papa tinha estabelecido, declarado na igreja, o ano de São José. Vocês se recordam que vivemos esse ano de São José? E ele diz assim: não é suficiente pôr um filho no mundo para dizer que também somos pais ou mães. Não se nasce pai, torna-se tal. E não se torna pai apenas porque se colocou um filho no mundo, mas porque se cuida responsavelmente dele. Sempre que alguém assume a responsabilidade da vida do outro, em certo sentido, exerce a paternidade a seu respeito. Pensa em particular em todos aqueles que se abrem a acolher a vida através da adoção, que é uma atitude tão generosa e positiva. Olha o que o Papa diz. São José, o pai adotivo, o pai legal de Jesus, ele diz assim: mostra-nos que esse tipo de vínculo não é secundário, não é uma alternativa. Esse tipo de escolha está entre as formas mais elevadas de amor. Foi daqui que eu tirei a inspiração do nosso tema de partilha nesta manhã. É uma forma mais elevada de amor, de paternidade e de maternidade. Quantas crianças no mundo estão à espera de alguém que cuide deles? E quantos cônjuges desejam ser pais e mães, mas não o conseguem por razões biológicas, ou embora já tenham filhos, querem partilhar o afeto familiar com quantos não têm. Não, olha o que o Papa diz para nós nesta manhã, para você que de repente está aí com tantos desafios, com medos, inseguranças a respeito desse passo, dessa abertura do coração. Não devemos ter medo de escolher o caminho da adoção, de assumir o risco do acolhimento. O Papa também vai falando desse inverno demográfico, onde o ambiente de sociedade, de mundo, onde as pessoas não querem mais ter filhos, ou então querem ter apenas um filho. É preciso romper com esse egoísmo, porque ele diz assim, isso nos diminui. O Papa diz, diminui-nos o pensar em não ter filhos. Isso cancela a nossa humanidade. Porque à medida que vamos nos fechando para a vida, para gerar a vida, e gerar não só gerar biologicamente, mas gerar a vida para formar um homem, uma mulher, que será
luz e sal no mundo, na terra. Se eu me fecho, eu cancelo a humanidade. Eu vou correndo o risco de nos colocar a humanidade em extinção. A gente não vê tantas realidades dos animais, né, em extinção. Mas se nossa humanidade, se a nossa geração hoje não se abre para a vida, o cuidar, acolher a vida, gerar vida, e essa vida que muitas vezes nós vamos lá ao encontro dela, e que ela vem também ao nosso encontro, para ser acolhida, para ser formada, para ser amada. Se nós nos fecharmos, vamos nos tornando uma sociedade e uma humanidade estéril, sem fruto, sem vida. O Papa ainda diz que a paternidade e a maternidade são a plenitude da vida de uma pessoa. Que podemos sim viver a paternidade, a maternidade espiritual, e isso cabe muito dentro da vida religiosa, da vida consagrada. Mas ele diz assim, quem vive no mundo e se casa, deve pensar em ter filhos, de dar a vida. E ainda ele diz assim, pensai nisso, por favor, o Papa Francisco. E agora eu quero voltar à minha história. Em 2017, então, no dia 24 de outubro, e aqui entra a Beata Helena Guerra, eu e meu esposo, nós nos casamos no dia 24 de outubro de 2009. Então, em 2017, nós estávamos com 8 anos de casados. E aí o nosso coração, nós já tínhamos vivido de tudo, né? De espera, estávamos já quase 4 anos ali na espera da adoção. Tinham aparecido várias possibilidades. Fomos ao encontro de várias realidades de crianças nos abrigos, aqui na cidade, em outras cidades, em outros estados, abertos. Parecia que numa notícia seria aquele o momento, mas ainda não tinha chegado o momento. Eu e meu esposo, nós nos abrimos para colocarmos ali, né, de recém-nascidos até 4 anos, 5 anos. Depois a gente foi amadurecendo como casal, e vimos que era melhor, então, meu esposo quis reduzir para 2 anos. Mas a gente sempre num caminho de diálogo entre nós, entre as pessoas que estavam perto da nossa casa, entre as pessoas do corpo técnico, o assistente social. Porque aqui é preciso entender que cada pessoa, que cada família, que cada casal, ele tem a sua história. E a forma com que Deus chama a viver essa experiência da adoção, da maternidade, da paternidade. À tarde nós vamos ter um testemunho lindo de uma família maravilhosa que veio lá do Sul e vai testemunhar para a gente a experiência de família deles. E temos aqui outros casais ali, a Mari. Então ali, a Lu, o Andréu, a Mari, o esposo, o filho da Mari, os filhos do Andréu e da Lu estão por aqui, são 5. Vocês vão conhecer a história deles. E comigo, com meu esposo, Deus fez de uma forma diferente. Depois de um certo tempo, meu esposo se fechou mais. Lembra que eu falei que ele era muito mais aberto do que eu? E eu estava muito mais aberta com que ele ao passar do tempo. Então, é preciso acontecer ali muito diálogo, muita transparência, muita verdade entre o esposo e a esposa, para a chegada do filho, da filha, dos filhos que Deus tem para nós. E aí nós estávamos nesse dia 24 de outubro de 2017 em casa, celebrando o nosso aniversário de casamento e rezando o cenáculo do Espírito Santo com uma relíquia da Beata Helena Guerra, que estava com o seminarista Charles, que hoje já é sacerdote da comunidade Canção Nova. Estávamos ali, eu, meu esposo, os pais do meu esposo, alguns irmãos de comunidade, e nós rezamos. No final daquele cenáculo, eles rezaram por nós nos ajoelhamos ali na sala de casa, eles rezaram, pedindo a intercessão da Beata, rezamos pelas famílias, pelos casais, né, do mundo, da comunidade Canção Nova. E naquele momento de oração, o Senhor me concedeu a imagem de Nossa Senhora entrando na minha casa e colocando na nossa cama de casal, bem no meio da cama,
uma criança, toda enroladinha na toalha. Sabe quando a gente tira a criança do banho? Com a toalha na cabeça, enroladinha? Era assim que eu vi aquele rostinho redondinho. Era muito nítida essa experiência. Foi uma experiência muito particular. E eu fiquei com aquilo porque foi tão real. Passou uma semana, por volta do dia 30, 31 de outubro, eu recebo uma ligação da minha mãe, dizendo: filha, olha, eu vou ligar, mas assim, não estou botando muita fé, não. Tem uma vizinha nossa, a Cláudia, lá em São José, que a família dela é toda de Humaitá, do interior lá do Pará e de Amazonas. Tem uns primos nessa cidade, no interior da Amazônia. E ela falou assim, olha, nós recebemos uma ligação de lá, da família dela, a psicóloga da cidade, que é uma cidade muito pequenininha, no interior da Amazônia, dizendo assim, olha, fala para a Cristiane que a filha dela vai nascer. Minha mãe ficou assim, não vou ligar. Eles não foram, às vezes, aqui no Rio de Janeiro, aqui do lado, eles vão parar lá no Amazonas. Como é que vai ser isso? Mas eu vou ligar. Eu falei, sério? Aí minha mãe me ligou. Claro, a gente já se agita, né? Como isso? E depois também, e as formas? São os meios legais, corretos, justos? Como é que é isso? Porque precisa seguir um trâmite legal, não é? Hoje não é mais como a adoção de antigamente, por causa de tantas realidades de tráfico de crianças, tráfico de órgãos. Hoje o processo ele é muito acompanhado. E aí nós começamos. Daquele dia, era festa de Todos os Santos, dia de finados, nós começamos a rezar e conversar e buscar ajuda, fomos até o assistente social, nós tínhamos o cadastro no cadastro nacional, mas na região mais sudeste, abrimos para a região norte, porque é importante isso para dentro do cadastro, e fomos dando os passos. Mas ali, o nosso coração, Deus foi nos impulsionando. Chegou na próxima segunda-feira, nós pedimos para a psicóloga de lá dessa cidade, olha, aguarda, segunda-feira a gente dá um retorno, nós vamos rezar. E aí tinham pessoas que falavam para nós assim, eu não esperaria, arruma a mala agora e vai para lá buscar seu filho. A gente sabia que era uma menina, e na segunda-feira a psicóloga falou conosco, falou, olha, vocês precisam chegar aqui antes de sexta-feira, dia 10 de novembro, porque a genitora foi para o atendimento, a consulta médica. Aqui, nessa cidade, lá no Apuí, Amazonas, não tem abrigo. Toda a comarca é de Manaus, lá tem o conselho tutelar e o auxílio do CAPES, né, da psicologia. Então, essa genitora chegou até esse casal numa entrega voluntária da criança, e isso é permitido por lei, é assistido por lei. Por vários motivos, de repente, essa mulher ela não tem condições, né? As mais diversas, e que ninguém julgue, né? Foi o que eu disse para a genitora, que ninguém tem o direito de te julgar por nada. Eu só agradeci porque você levou até o fim essa gestação. E aí nós fomos para lá, já antecipei, né? Nós fomos para lá. Arrumamos as nossas coisas, conversamos aqui na comunidade, no nosso trabalho, com os nossos formadores, que a gente vai sempre bem acompanhado na Canção Nova, graças a Deus. E aí nós fomos, em uma semana, nós não tínhamos nada. Eu pedi uma banheira, não sei nem porquê, né? Uma banheira, e ela falou, mas para quê? Para você? Eu falei, eu vou buscar minha filha. Aí foram chegando doações, na segunda, na terça, na quarta. Fomos lavando as coisas. Na quarta, nós saímos daqui para São Paulo. São Paulo, pegamos um voo para Cuiabá. De Cuiabá, fomos para Porto Velho. No outro dia, nós saímos de Porto Velho, na quinta-feira à noite. Andamos mais 600 quilômetros, sendo que 400 pela estrada de chão da Transamazônica, em tempo de chuva. Numa cidade que nós não conhecíamos ninguém, só sabíamos que tinha lá primos dessa vizinha da minha mãe, que também não nos conheciam. E no caminho eu dizia, meu Deus, que loucura nós estamos fazendo. Porque se chegar lá na hora, no parto, aquela mãe ouvir o choro daquela criança, e ela pode desistir. Porque ela que está gerando.
Só que Deus já havia escolhido a nossa filha para nós. A Glória Maria. E a certeza de fé, de que Deus estava nos levando e nos conduzindo, foi muito grande. E Deus viu o coração do meu esposo, que para ele dizia assim, meu Deus, eu quero fazer uma experiência de uma criança recém-nascida. Para mim, isso já não era mais o mais importante. E eu também nunca tive, eu já tive escola, já fui professora antes de vir para a Canção Nova, tinha berçário, cuidei de crianças, mas não tinha uma experiência assim com um bebê que acabou de nascer. E estavam indo só nós dois, fomos só nós dois para lá. Porque quando uma criança nasce, vem um suporte, né, da avó, do vô, da tia. Fomos só nós dois. E quando chegamos lá, nós chegamos na sexta-feira, dia 10, no dia que estava previsto para ela nascer. E aí ela nos pegou uma peça, demorou mais uma semana. E aí eu digo que esses dias foram os nossos percalços e nós ficamos lá por 35 dias, até esperar a audiência com o juiz e a guarda provisória, a fins de adoção, para nós retornarmos para a nossa cidade, para a nossa casa. Que eu falei assim, eu não quero correr risco nenhum de ser presa no aeroporto, né? Dizer, o que você está fazendo com essa criança, né? Não tinha condições. Então era preciso esperar. E esses dias e esse tempo de espera foram as nossas dores de parto, aquele último finalzinho da nossa gestação, as dores do parto, até a nossa filha chegar. E eu digo que Deus a escolheu para nós, porque naquela segunda-feira, antes de nós sairmos daqui, a psicóloga nos perguntou, vocês têm um nome para essa criança? Porque a genitora não deu nome nenhum. A gente falou assim, não, nós temos um nome. Porque desde quando nós namorávamos, o meu esposo dizia assim, que se um dia Deus concedesse ele a graça de ter uma filha, que ele colocaria o nome de Glória Maria, para a glória de Deus e o louvor de Nossa Senhora. Sabe aquela música do Martim Valverde, de adoração? Glória, glória. Foi durante uma adoração que ele viveu essa experiência profunda, porque ele tinha vivido um processo de nulidade matrimonial e ele não sabia o que ia ser da vida dele. E falou assim, se Deus me der a graça de constituir uma nova família e de ter filhos, que o nome dela seja Glória Maria, para a glória de Deus e o louvor de Nossa Senhora. E aí nós falamos, o nome dela é Glória Maria. E elas perguntaram, podemos chamá-la pelo nome? Sim, podem chamá-la, porque daí o corpo técnico, né, os conselheiros tutelares e a psicóloga foram visitando e acompanhando até o final, né, do momento do parto. E quando elas chegaram na casa, entraram na casa, e essas pessoas, né, desse corpo técnico, depois nós conhecemos, são pessoas de Deus tão maravilhosas que Deus nos colocou no nosso caminho. Elas entraram na casa e falaram, Glória Maria. E a criança mexeu no ventre daquela menina, daquela mulher. E aquela mulher, ela não conversava. Ela não conversava com a criança, ela não sabia. Porque era uma realidade desprovida de tudo. Ela, meu Deus, o que está acontecendo? Aí elas explicaram. É preciso conversar com essa criança que está aí. Por isso que eu digo, ela foi escolhida de Deus para nós. Ela é a escolhida de Deus para nós, a nossa filha. Eu trouxe alguns dados aqui, mas eu penso que eles não são tão necessários. É importante a gente ter essa consciência que cada um de nós tem uma história. Deus tem um caminho, uma história para cada um de nós. Tem um projeto. E a adoção é um ato de amor, é uma forma elevada de amor, que precisa ser muito consciente, responsável. E que a nossa confiança precisa estar em Deus, no amor de Deus. Porque o amor de Deus é capaz de fazer novas todas as coisas. Logo que nós pegamos a nossa filha nos braços, nós ficamos com ela na noite já no hospital, porque não tinha com quem ficar, não tinha lugar.
E Deus nos deu essa graça de ficar com ela ali já logo que ela nasceu. 40 minutos depois, porque deu uma chuva muito forte lá e lá desliga toda a comunicação. Então, só depois de 40 minutos que nós conseguimos chegar lá. E quando chegamos, a moça falou assim, quem colocaram uma roupinha do hospital nela, porque a bolsa dela estava com a gente. Chegamos lá para trocar, ela falou, quem que é a mãe dessa criança? Eu falei, sou eu. Ela me olhou assim, tipo, mas como assim? Sou eu. Estava de pé lá, né? Sou eu mesma. E fui trocando, meio desajeitada, porque você pensa, planeja, mas na hora você fica, né? E ali ficamos com ela. E a primeira coisa que nós pedimos para a Glória Maria foi o batismo no Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, esse amor de Deus derramado sobre os nossos corações, que faz novas todas as coisas. É esse amor que a gente testemunhou também. Minha picurucha ali. Na vida de tantas famílias. De tantas famílias que as crianças vinham com problemas de saúde, doentes, tomando remédios. Mas que passou um tempo no seio daquela família que acolheu, que amou, que cuidou. Essas crianças não precisaram mais tomar remédios. Essas crianças não tinham mais aquele diagnóstico de enfermidade que tinham antes. Sem um pai, sem uma mãe. Porque o amor cura. O amor restaura. O amor gera vida. E essa capacidade de amor e de amar está dentro de nós. Não devemos ter medo do amor. Não devemos ter medo de acolher a vida. O amor faz novas todas as coisas. No ano 2000, por conta do jubileu, o Papa João Paulo II recebeu em Roma, no encontro jubilar, as famílias adotivas, promovida pelas missionárias da caridade de Madre Teresa de Calcutá. Ela fazia, junto aos pobres ali que ela acolhia, ela fazia esse movimento de adoção, de encontrar famílias para esses pobres que ela encontrava pelo caminho. E nessa ocasião, o Papa João Paulo II disse que a adoção é um caminho concreto de amor. Ele diz que adotar crianças, sentindo-as e tratando-as como verdadeiros filhos, significa reconhecer que as relações entre pais e filhos não se mede somente pelos parâmetros genéticos. O amor que gera é, antes de mais, um dom de si. Há uma geração, e aqui uma geração entre aspas, que vem através do acolhimento, da atenção e da dedicação. A relação que daí brota é tão íntima e duradoura que de maneira nenhuma é inferior à que se funda na pertença biológica. Quando, como na adoção, é ainda tutelada, ele diz sob o ponto de vista jurídico, numa família estavelmente ligada pelo vínculo do matrimônio, essa relação, ela assegura à criança aquele clima sereno e aquele afeto, ao mesmo tempo paterno e materno, de que tem necessidade para o seu pleno desenvolvimento humano. Todo homem que vem a este mundo, seja qual for a sua condição, o Papa diz, traz o sinal do amor de Deus. Em cada rosto de um filho, de uma filha, de um menino, de uma menina, de um jovem, de uma criança, está ali o rosto de Deus. É por cada um desses que Jesus deu a vida. E em Jesus, no Filho, todos nós somos filhos adotivos de Deus. Pela graça do batismo. E aqui, já caminhando para encerrar, eu pego com vocês a palavra de Deus na carta dos Efésios, capítulo 1. Se você trouxe aí a sua Bíblia. São Paulo vai dizer assim, a comunidade de Éfeso, é o hino de louvor à providência divina.
E filho e filha não é um dom, um fruto da divina providência? É Deus que dá, Ele que provê os filhos. São Paulo vai dizer assim: bendito seja Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que do alto do céu nos abençoou com toda a bênção espiritual em Cristo. Nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante de seus olhos. No seu amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos seus por Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua livre vontade, para fazer resplandecer a sua maravilhosa graça, que nos foi concedida por Ele no bem-amado. Palavra do Senhor. E aí, como eu já disse, não podemos esquecer que também Jesus é esse filho adotivo de Deus, é filho adotivo de José. O pai confiou a José a paternidade, a educação, a formação, o gerar o amor, formar o homem. Porque Jesus passou 30 anos com quem? Com quem Jesus passou 30 anos? Com José e Maria. Só depois que ele foi para a vida pública realizar e cumprir a sua missão para salvar a humanidade. Então, quanto foi importante essa família? E em José, em Jesus, em cada um de nós, pais e mães, esse amor elevado nos leva à renúncia de si, a dar de si, a viver o acolhimento, as ofertas, o pensar o bem do outro. Então, não tenhamos medo de nos abrir a essa graça. E como eu disse para você, ficamos 35 dias lá. Vem aqui, marido, Glória. Oi, minha princesa. Vem aqui com a mãe. Saiu um pouquinho da aula, né? Minha filha. Aqui meu marido. Meu esposo. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês, partilhando um pouquinho da nossa história, tá bom? Bom dia. Nós ficamos lá, vem aqui, marido. Nós ficamos lá 35 dias. Fique de pezinho. E vem cá com o papai. Nós tivemos a maratona de voltar de novo, né, gente, para casa. Não vimos a hora, e nossa família, nossa comunidade também não via a hora de voltar para casa. Cadê esse povo? Cadê essa família? Porque nós vivemos tudo muito juntos, com muita oração, com muita intercessão, muitas lutas, com muitos desafios no caminho. Existem desafios, existem caminhos, às vezes, de rejeição, de um amor que precisa olhar para além. Por isso que é preciso olhar nos nossos filhos o rosto de Cristo e ultrapassar aquela barreira de revolta, de rejeição, não ter medo. O amor não pode temer. Que nós voltamos, então, da mesma forma que fomos. Só que agora um pouco mais desafiador, com uma criança recém-nascida de 35 dias de vida, num travesseiro, porque como que nós viajamos mais 10 horas de volta de ônibus por aquela transamazônica. Chegamos em Porto Velho, dormimos, era já final de ano, vésperas ali de Natal. E fruto da oração, viu? Senão nós teríamos que ficar lá até o começo do outro ano, mas Deus agiu. E nós conseguimos um voo, porque tudo estava muito caro, então nós não conseguimos sair de Porto Velho de avião para Cuiabá. Nós fomos de ônibus, mais 25 horas. As rodoviárias lotadas, cheias, porque todo mundo viajando para as festas de final de ano, para o Natal. E essa menina aqui, com mamadeira, tomando leite, lavando as mamadeiras assim, com o jeito que dava, em alguma parada ou outra. O motorista fala assim, desce. 15 minutos de intervalo. Quando dava 5, já tinha que voltar para o ônibus, que o ônibus já estava saindo. Então, era tudo muito corrido. Mas essa menina, uma bênção. Não parecia que tinha criança, né, marido, no ônibus? E depois de Cuiabá, a gente conseguiu pegar um voo para São Paulo. E chegamos aqui no dia 24 de dezembro, nas vésperas de Natal. Então, a Glória Maria é a nossa menina Jesus, a gente fala. Ela chegou e chegamos aqui para celebrar a vida do Natal, a vida que veio ao mundo para nos salvar,
E essa riqueza de vida, de bênção, que já está aí com 6 anos e meio, crescendo, com os desafios de amar, de educar, de formar, com as nossas limitações de pai, de mãe, que a gente é ilimitado, né? Nós somos limitados, mas contamos com a graça de Deus, contamos com a graça e a força do Espírito Santo, que vai nos capacitando, vai nos ensinando a sermos pais e mães, educarmos a glória, mais do que para o mundo, para Deus, para o céu. Então, essa é a nossa história, a nossa partilha, que eu compartilho com vocês, e que desejo, sim, profundamente. Nós vamos ter o nosso momento de adoração, de oração. Profundamente que o Espírito Santo, esse amor do Pai, seja derramado sobre os nossos corações, sobre os casais, sobre as famílias que têm filhos, mas desejam ter mais filhos. Menina, né? Vaidosa. Passando batom. Nós pedimos que esse Espírito Santo seja derramado sobre os nossos corações, para que o nosso coração se abra ao amor. Se encha de amor. Se deixe curar também pelo amor. Porque às vezes a nossa paternidade, a nossa maternidade, essa abertura ao outro, está ferido, machucado e precisa ser curado também. Essa filiação de Deus, filhos de Deus, precisa também ser curada para que o nosso coração se abra para Deus. Então se abra nesta manhã, nesta adoração ao amor de Deus, que faz novas todas as coisas. Vamos ficando em pé e aplaudindo o testemunho dessa família, que linda. Glorinha está tímida assim, mas ela não é tímida não, viu? Uma criança alegre, que transborda alegria na comunidade. Aplauda mais forte!